E aí, pessoal, uma derrota desesperadora. Uma estreia no Campeonato Brasileiro que deixa o Grêmio sob risco. Será esse o rendimento do Grêmio nessa competição? Serão essas as opções do técnico Renato? O que podemos avaliar para o futuro? Porque tem jogo quarta e depois tem jogo no final de semana. O que o Grêmio pode apresentar de diferente? Por que Renato fez a escolha em Soteldo? Por que alguns jogadores estão tão abaixo como o Pavon? Por que, mais uma vez, o Grêmio perde jogadores lesionados? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu poderia tão somente começar esse vídeo aqui falando do erro de arbitragem. Àquela altura o Grêmio perdia por 2-0 e no finalzinho do primeiro tempo um erro de dar enjoo. É uma bola dentro da área do Vasco, o jogador do Grêmio, o Diego Costa, toca na bola e o jogador segura a bola com a mão. Para a bola entre as costelas e o braço. A bola cai e ele sai jogando. O Diego Costa iria entrar para concluir na frente do goleiro. Foi isso que aconteceu. Então eu poderia tão somente parar e discutir só isso, que foi de alguma maneira o que o Grêmio fez depois do jogo, sobretudo através de uma manifestação oficial do vice de futebol. Mas aqui nesse espaço nós vamos mais longe, porque naquele momento estava 2-0 para um time que tinha Rossi, David, o zagueiro Nedel, para um time que tinha jogadores menores que os jogadores do Grêmio e que foi amplamente superior. Um time que todo o tempo foi melhor do que o Grêmio. Todo o tempo. O Grêmio só foi fazer enfrentamento com o Vasco quando tirou o Soteldo, quando tirou o Pavon, quando de alguma maneira pressionou o adversário, inclusive fazendo um gol, e é verdade não tendo tantas oportunidades assim, mas pressionou, jogou, brigou, lutou, ganhou divididas, enfim, conseguiu ser mais Grêmio do que havia sido. Inclusive é preciso dizer que a mesma arbitragem no segundo tempo compensou, porque teve um pênalti do Rodrigo Eli, que o árbitro acabou não dando também. Mas claramente para compensar o escândalo que havia sido o primeiro lance. O Grêmio não teve PP porque ficou em Porto Alegre, Renato confidenciou isso antes do jogo, lesionado. PP que não havia começado o jogo contra a equipe do Huachipato. O Grêmio começou então com o Duqueiroz, que voltou a ser um jogador muito comum, perdeu o Kahneman bem cedo ainda, bateu a cabeça, acabou sendo substituído antes mesmo dos gols do Vasco, mas teve Soteldo com o Gustavo Nunes no banco, teve Pavon de volta, teve uma equipe muito parecida com o time que o Grêmio havia pensado para ser titular. O lado esquerdo do Grêmio, que teve Cuiabano como lateral, já que o Mike está lesionado e o Reinaldo também, o Grêmio enfrentou muitos problemas lá, porque o Soteldo nunca conseguiu baixar e minimamente conter o lateral direito do Vasco, sempre batendo 2-1 contra o Cuiabano, que correu tanto que precisou ser substituído no segundo tempo para a entrada do Zé Guilherme. O Grêmio não conseguiu nunca controlar o lado, nunca. Taticamente, o Grêmio foi uma equipe que entrou para bater bola. Vamos lá jogar, gurizada, vamos ganhar dos caras. E o Vasco entendeu algumas dificuldades do Grêmio, o Grêmio não conseguiu pressionar a saída, e o Vasco foi sempre um time que ganhou as divididas, que tinha mais jogadores no setor e que foi melhor do que o Grêmio. O time do Vasco, e é preciso dizer isso, joga esse campeonato lá embaixo. Esse time vai brigar para não cair. E eu espero que o Grêmio consiga evoluir e consiga entender os seus problemas para exatamente poder ser uma equipe forte que consiga construir situações favoráveis. Isso é o que eu espero do Grêmio. Porque o que nós vimos hoje vai fazer o Grêmio brigar com o Vasco. Isso se o Grêmio melhorar. É claro que nós não podemos aqui carimbar todas as situações do Grêmio. Podemos tirar esse jogo com um dia não do Renato, dos atletas. Agora,
Eu não posso mais aceitar que o Soteldo entre como está entrando, jogou contra o Huachipato. Prestem atenção. O Grêmio não havia mais perdido no Campeonato Gaúcho. Aí o Grêmio vai contra o Huachipato. Quem jogou? Soteldo. E o primeiro tempo contra o Vasco, que foi quando o Grêmio perdeu o jogo, quem jogou? Soteldo. É isso. Será só coincidência? Será que há um desajuste tático quando joga um jogador tão definitivo assim? Será essa a situação do Grêmio? Ou o Grêmio pode apresentar mais? Ou o Grêmio tem o que apresentar mais? Ou é isso que o Grêmio vai apresentar? Será que é essa a realidade do Grêmio? São perguntas que o jogo deixa. Perguntas que o jogo deixa. Quando se tem claramente uma discussão muito grande sobre peças, hoje, por exemplo, o Diego Costa, mais uma vez, deixou o campo cedo e dessa vez, aparentemente, com alguma lesão. E agora? Quem entrou? JP Galvão. E o goleiro? Outra vez, chute do lado, gol dos caras, com um erro de saída dele. Será esse o goleiro que o Grêmio paga uma fortuna e que tirou da Europa para ser? O Grêmio avaliou bem esse goleiro? E o Rodrigo Eli. Mais uma vez, o lance que o Vasco reclama pênalti com razão, é um erro grosseiro dele. O zagueiro antecipa, o atacante antecipa dentro da área, ele dá um chute no atacante. Será esse o contexto do Grêmio? Será isso que o Grêmio vai construir? Ou o Grêmio tem o que evoluir? Nós havíamos tirado dos jogos contra o Juventude, sobretudo, algumas lições interessantes. Um time mais compactado, mais coletivo, com as peças rendendo. Por que o Gustavo Nunes está jogando tão pouco? O que está acontecendo dentro do ambiente do Grêmio que alguns jogadores estão piores do que estavam? Por que isso? Por que o Gustavo Martins joga sempre no lado errado dele se ele é zagueiro pela direita? Por que é sempre improvisado? Por que algumas dificuldades, por exemplo, com o Duqueiroz, que foi mal contra o Huachipato, voltou aí mal hoje? Por que o Vijaçante, que é o melhor jogador do time, quando engrossa o jogo, ele vai jogar quase de zagueiro? Ele que é um dos jogadores que mais cria soluções perto da área. São respostas que o torcedor precisa, porque não vai dar tempo para respirar. Quarta-feira, às 7 horas, tem jogo contra o time que é o líder do campeonato, que fez 4-0 hoje. E vai jogar em Porto Alegre, e o Grêmio precisa se recuperar. Então o torcedor precisa também entender que a hora é de, opa, vamos acordar. Será esse o Grêmio? Será que existe uma avaliação errada desses processos? O jogo hoje é desesperador. O Grêmio precisa entender tudo o que está acontecendo para tentar sair forte disso. Sem discutir, não vai sair. Se ficar tão somente olhando para a arbitragem, que eu espero que minimamente seja punida, não pode apitar esse árbitro, tá? Esse árbitro não pode apitar. Mas ele não apaga a atuação do Grêmio. A atuação do Grêmio foi tão ruim quanto a atuação do árbitro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.